Sejam bem-vindos então ao episódio do Milão. Aqui eu mostro as estratégias na sua jornada para o seu Milão Extra, isto é, ganhar uma renda extra de R$ 1.000 em um dia com apenas uma instalação de aquecedor solar. Eu sou Sávio Franca e o tema de hoje é: por que é mais fácil ganhar o Milão instalando aquecedor solar do que fotovoltaica? E para a gente poder entender melhor sobre isso, eu vou explicar por que é mais fácil, então, ganhar. Mais fácil é porque é mais simples, é mais fácil, a gente vai falar sobre isso. O Milão é os R$ 1.000 aumentado, né? A palavra que a gente aumentou para poder denominar aí essa ideia dos R$ 1.000 extras. E com aquecedor solar ou fotovoltaico, existem dois tipos de sistemas de energia solar. Para quem não conhece energia solar, ou para quem conhece de uma maneira limitada ou não sabe que aquecedor solar é energia solar e fotovoltaica também é energia solar, e que o aquecedor é para água quente, gerar energia solar para água quente, e a fotovoltaica para gerar energia elétrica, a gente vai falar aqui sobre esses tipos principais e qual que é melhor para você vender, qual que é melhor para você conseguir esse resultado do Milão aí trabalhando apenas um dia, tá? Em uma instalação. Então a gente vai falar aqui sobre essa ideia de como é que é fácil, se é fácil ou não, tá? A instalação de um ou outro. E eu vou começar aqui a falar sobre o aquecedor solar, que é um produto em que eu detenho um pouco mais de conhecimento no técnico. Vamos falar assim que eu tenho uma bagagem maior para poder te falar. E eu entendo tanto do equipamento plano, antigo convencional, sei fazer, inclusive produzir o equipamento. Os primeiros cursos que eu fiz foi como fabricar até de forma artesanal esse tipo de equipamento. Já fiz vários testes, já cheguei a trazer a indústria da China para o Brasil para poder fabricar o equipamento a vácuo aqui. Fui pioneiro nessa fabricação desse equipamento aqui no Brasil. E eu tenho várias pessoas aí que têm o resultado com esse produto, com esse aquecimento solar de água, nessa ideia começando de mim, né? Eu comecei com meu pai lá atrás, a gente fez a instalação. Na verdade eu fiz a instalação na casa do meu pai, né? Eu não comecei trabalhando com ele. Ele foi uma pessoa que comprou a minha ideia e eu depois passei a instalar para os vizinhos, para as pessoas da mesma cidade, uma cidadezinha de 6.000 habitantes no interior de Minas. Passar dos anos, eu descobri que Belo Horizonte tinha um espaço muito interessante de se trabalhar, e eu já estava morando na região. Então, assim, eu comecei porque eu fui estudar, né? Então, enfim, eu acabei que investindo nesse mercado de aquecimento solar de água. Quando foi em 2012, teve a portaria da energia fotovoltaica, eu preferi continuar trabalhando com aquecimento solar de água. E depois, quando foi em 2017, eu falei assim, poxa, depois de tanto levar cabeçada, de ter dificuldade para poder encontrar instaladores, para poder começar nesse mercado, porque a mão de obra ela é muito carente, a gente procura pessoas para instalar, muitas vezes a gente não acha, a gente procura pessoas que estão disponíveis, à disposição para poder fazer um trabalho como esse, ter o resultado, ganhar o seu dinheiro, e a gente não acha pessoas que querem encarar uma responsabilidade de atender bem o cliente. E não é só ir lá e apertar o parafuso, né? É muito fácil apertar parafuso, é muito fácil pegar aquela linha de produção, tá? E vamos pegar o equipamento, coloca nas costas e tal. Fui lá, fiz a instalação, montei, acabou. Beleza, aí eu esqueci do cliente, pronto, o cliente ligou e eu não estou nem aí. Não é bem assim não. A gente tem que ter uma responsabilidade aí que, tanto enquanto um equipamento, né, de aquecimento, quanto o outro, tem peculiaridades bem assim, semelhantes. Se você pegar aqui um equipamento, os dois precisam de instalação. Os dois precisam de você conseguir entregar de uma maneira técnica, né? Que você não consegue fazer com que ele haja um funcionamento sem que haja essa parte de instalação, né? Então, o equipamento de aquecimento solar de água, ele é simplesmente um produto que não requer coisa elétrica ligada, a não ser que você queira colocar uma parte de energia elétrica lá para aquecer a água caso a energia for embora, caso faltar sol, alguma coisa nesse sentido. Que falta alguns dias de sol, às vezes você tem que usar ou chuveiro elétrico ou um tipo de aquecedor como esse, ou aquecedor a gás, como o backup. Mas, tirando isso, você não precisa de colocar o elétrico no equipamento, né? Tirando isso, você pode usar seu chuveiro elétrico e aí beleza. Você conseguiu fazer o equipamento funcionar de uma maneira bem simples por meio do sol
Ele vai aquecer a água, vai armazenar, vai ficar quente durante a noite, beleza, durante o dia tá tudo certo. E aí você instala esse equipamento com muita facilidade, com um dia de serviço. Por quê? Porque ele é um equipamento compacto, equipamento prático. E quando eu falo ele, o equipamento de aquecedor solar, não é qualquer aquecedor solar não. Estou falando de um equipamento em que ele tem uma performance maior em relação à instalação, que é mais fácil. Que especialmente existe alguns modelos de equipamento de aquecedor solar. E eu já vou falar aqui para você que é o equipamento especialmente a vácuo acoplado. Ele é muito simples de você conseguir esse resultado dos 1000 em um dia. Tá? Você consegue fazer uma instalação em um dia. Você consegue fazer isso sozinho? Consegue, sim, consegue fazer sozinho. Mas eu oriento você a ter pelo menos um ajudante para poder fazer essa instalação. E no caso da geração de energia, quanto tempo demora para fazer um tipo de geração de energia? Depende do tamanho de 10, 20 painéis, enfim. Quantos dias? Eu tenho uma certa experiência também com isso. Eu já fiz diversas instalações, assim, não foquei nesse mercado e atualmente, inclusive, eu tenho parcerias de pessoas que fazem essa parte de instalação para mim, mas eu cheguei a instalar o equipamento fotovoltaica e sei bem do que é o pró e os contras disso tudo, né? E aí eu acabei que pensando, poxa, existem algumas variáveis em um e outro. Qual que tem de vantagem de um e de outro? O aquecimento solar de água, primeiro que existe um público maior para se vender. Você tem uma capacidade de atingir o maior número possível de pessoas. Você tem a possibilidade maior. Você tem um número maior de clientes, por quê? Porque não é todo mundo que gasta acima de 400, 500 reais na conta de luz, que já começa a ser mais viável colocar um sistema de energia fotovoltaica. E o aquecimento solar de água com 200, 300 reais, 400 reais na conta de luz é o canal para poder já começar a reduzir metade, que é o consumo do chuveiro elétrico na casa. Ou seja, tira o chuveiro elétrico, você reduz a metade do consumo daquela casa ou daquele cliente. E aí você tem um impacto grande na conta de luz e o investimento é muito maior. Você investe menos, você consegue fazer com que aquele cliente se sinta muito satisfeito pelo menor investimento que ele eventualmente venha a fazer. Na geração de energia, né, você tem aí um investimento de 3, 4, 5 vezes maior. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter uma quantidade de pessoas que tem menos esse poder aquisitivo. E aí, menor a quantidade de pessoas, menos pessoas dispostas a pagar. Dá para fazer financiamento? Dá. No aquecedor solar também dá. E aí você consegue ainda ter essa facilidade e ter o retorno de investimento mais rápido. Então, estamos falando principalmente em custo de investimento, em retorno também desse investimento. Inclusive, se nós pensarmos aqui, olha, um equipamento vai te custar na faixa de 4, 5 mil reais, o outro vai te custar em torno de 12, 15, 20 mil reais, pelo menos. Então você tem aí um sistema que ele no caso do aquecimento solar de água, você instala ele, você entrega, você consegue já receber o dinheiro de forma mais imediata, não depende da concessionária para poder aprovar, e você tem aí essa condição de estar já entregando e recebendo o dinheiro do cliente. Tá, Sábio, mas qual que é melhor então? O aquecimento solar de água ou a fotovoltaica? O que você tem para poder falar disso? Olha, eu diria que o melhor seria uma terceira opção. O melhor mesmo seria trabalhar com os dois juntos, tá? Em conjunto. Porque você tem o benefício da água quente, que não é só na redução da conta de luz. Você tem vários benefícios aí. Você tem a redução, você tem o conforto, que aí, se a gente for falar, nós já estamos falando de redução da conta de luz, estamos falando em conforto, estamos falando em rapidez, né, em conforto, tanto para umas coisas como outras, mas a gente pode explorar melhor isso, tá? Porque quando eu falo em redução da conta de luz, eu estou pensando já numa coisa mais mensurável. Poxa, o que eu faço com esse dinheiro quando eu conseguir ganhar no final do ano aí, que eu economizei, quando deixei de gastar. Tanto com um quanto o outro eu posso fazer isso. Mas eu posso tomar um banho de hotel quando eu tenho uma fotovoltaica? Eu posso falar isso para o cliente? Porque quando eu estou falando isso, você já se imagina falando com seu cliente também. Inclusive na parte de negociação, olha, se a energia for embora, como é que você faz? Você vai continuar tomando banho frio do mesmo jeito. A não ser que você coloque um sistema off-grid que é 2 vezes mais caro e aí vai cada vez mais se tornando inviável o investimento.
Então, já é por si só, o investimento não é barato, tá? E aí você coloca um sistema que vai dobrar, não vale a pena. Então, vamos falar que o sistema on-grid, que é o conectado à rede, que você consegue aproveitar créditos da concessionária. Você consegue pegar, distribuir aí para quem já trabalhou, para quem entende desse assunto, sabe que é fácil pegar aqueles créditos que gerou, que sobrou em outro local, em outra residência. No aquecimento solar de água não tem como você fazer isso, lógico, não tem. Mas, por outro lado, você tem um retorno de investimento muito rápido. Se você coloca 4, 5 mil lá, com 3 anos, né, 2 anos e meio, 3 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, depende da situação, vai ter aquele retorno de investimento. Ele vai se pagar. Por geração de energia, logicamente depende do tamanho do sistema, mas vai variar de 6, 8 ou mais anos. Então você tem em torno de o dobro ou 3 vezes mais o tempo de retorno daquele investimento que você fez. Economiza? Economiza. É bom? É. Os dois são bons. Só que o tempo de retorno de investimento de um e outro é diferente. E se o tempo de retorno de investimento de um bem é maior do que o outro e tem benefícios, e se o que é menor, ou que o tempo de retorno é menor, e você tem mais benefícios, então por que não você, por que você deixar de investir no aquecimento solar de água para investir na fotovoltaica? Porque você não tirou a conta, simplesmente você não colocou na ponta do lápis. E você não viu o que é um banho de hotel de aquecedor solar. Você nunca foi no hotel, você não prestou atenção nessa experiência que você teve lá, você não prestou atenção na experiência de alguém que tem uma água quente na cozinha, que vai deixar aquela água lá para lavar a louça, para fazer um café muito mais rápido, para fazer uma comida rápida. Ou seja, a pessoa ganha tempo, ganha dinheiro porque vai economizar, e vai ganhar mais dinheiro porque você investe menos para poder ganhar mais, e você tem aí os benefícios desse tipo de energia solar. Então, quando eu falo qual que é melhor, um ou outro, se for para escolher em termos de investimento, e for para mostrar ao seu cliente os benefícios, é lógico que na hora que você mostrar, é muito mais vantajoso você colocar o aquecimento solar de água lá naquela residência, se for para escolher entre os dois. Tá? Agora, se for para escolher entre um sistema de uma melhor performance, até interessante colocar os dois mesmo. E aí, se você não estiver preparado para entrar nesse mercado de energia fotovoltaica, por enquanto, eu nem estou trabalhando esse tipo de treinamento agora, eu estou focando no aquecimento de água, mas você pode fazer parcerias com um monte de profissionais aí que está cheio de pessoas que instalam esse tipo de sistema de fotovoltaica. Até assim, é um mercado que está até mais explorado em termos de profissionais, que eles estão ficando, às vezes, parado, não tem, às vezes tem que disputar muito vários clientes, porque já tem muitos profissionais aí que estão trabalhando nessa área. O aquecimento solar de água já é um tipo de produto que eu diria que você consegue explorar melhor aí a questão da competitividade, especialmente trabalhando aí as estratégias melhores de fechamento de negócio com o cliente. Tá? Os dois são bons? São bons. Se puder entrar com os dois, beleza. Se puder fazer um trabalho aí, inclusive com parceiro, porque você precisa de foco, porque inclusive eu vou falar sobre essa questão de erros e problemas aí no final. Há um problema para quem quer começar nesse mercado. Vou falar aqui em seguida. No mercado tanto de fotovoltaica ou de aquecimento solar de água, mas como a gente está falando do aquecedor solar, há um problema e que eu vou falar aqui em seguida. Mas a gente tem que falar aí sobre essa ideia de ganhar o seu 1000. É muito mais rápido. Instalou, ganhou. Instalou, recebeu. Se você fizer a instalação, sabe, eu vou receber aquilo à vista, você pode parcelar no cartão, receber entrada e tudo mais. O cartão te paga à vista. Então você tem essas questões, tá? Então eu tenho várias pessoas aí que, inclusive, que já conseguiram resolver esses problemas de atendimento, estão tendo retorno do investimento que eles fizeram, inclusive a parte de aquecimento solar de água, o investimento é extremamente menor do que no outro, e a experiência que eu tenho com os dois é que você tem condição de ter um maior mercado com aquecimento de água. E aí a gente pode falar inclusive na questão de contas, né? Inclusive problemas diversos com alguns e outros produtos. O aquecedor solar, você também tem que dar manutenção, o outro também tem que dar manutenção, tipo limpeza nos painéis, nos coletores, para poder melhorar a eficiência. Do aquecedor solar, a gente pode falar inclusive da parte de repente, ele é um pouco mais sensível em termos
de resistência mecânica, eu diria que é mais difícil quebrar um vidro de uma geração de uma fotovoltaica do que de um aquecedor solar. E assim, a gente já está falando em sistemas de aquecimento solar de água que já tem vidros bastante resistentes, inclusive vidros temperados. O tubo a vácuo aí, ele é temperado. Já tem também vidros planos que tem isso no coletor solar. Já tem equipamentos com tecnologias melhores aí. E a parte de instalação ela é fundamental, inclusive, para evitar os problemas. Se a gente pensar aqui em problemas, a maior parte dos problemas que acontecem, eu poderia dizer, tanto com um como com outro, são relativos à instalação. E na fotovoltaica pode acontecer também defeito de fabricação. Eu tive um caso, inclusive, para esse caso da energia fotovoltaica, e assim é porque eu tendo alguns clientes de instalação e eu sou até assim. Tem até umas fotos, né, que eu ia te mostrar aqui para você ver, de sistemas colocados aqui. Você tem um sistema de fotovoltaica instalado aqui, até foi na cidade de Belo Horizonte. Aqui atrás tem um aquecedor solar também, que eu mesmo instalei. Esse equipamento já tem 12 anos que a gente instalou aqui, né, e depois veio o cliente, comprou o sistema fotovoltaica. Esse equipamento aqui já foi instalado na cidade de Brasília. E o cliente primeiro buscou a geração de energia fotovoltaica, e quando eu fui vender para ele, eu instalei primeiro o aquecedor solar, porque ele já entrou com retorno, já não precisou de aprovação, não precisou de nada, dá para colocar com os dois e é o melhor que tem. Mas se for para poder optar, se for para a pessoa investir primeiro, e aí há o maior número de pessoas, como eu falei para você, que tem condição de pagar o aquecedor solar. E aí você começa trabalhando com um e quem sabe depois você faz a parceria para outros. Eu falei da questão de problemas, inclusive eu separei uma foto aqui para poder te mostrar. Esse sistema aqui, por exemplo, ele foi um sistema que ele deu um problema lá no cliente. Aqui existe um sistema de geração de energia. Esse aqui é um inversor na direita, essa esquerda aqui é um string box, né, que é uma caixa de distribuição. Esse string box ele queimou aqui. O fabricante não deu garantia, inclusive eu acompanhei a instalação, a gente verificou tudo isso, verificou os cabos, se estava tudo conectado, e o fabricante fugiu. Ele falou que o problema não era dele, que poderia ser cabo mal conectado, mas como eu acompanhei, eu sei que não é. Eu vi tudo, então queimou, e a sorte que eu dei é que não queimou o inversor do lado, né? Que o prejuízo foi só no string box. E isso foi coisa de tipo um prejuízo de 2, 3 mil reais apenas num equipamento. E no outro a gente teve aí, no caso não queimou o inversor. Então teve essa situação. Então só para te mostrar que tem os prós e os contras. No aquecimento solar de água também tem outras situações e são raras de acontecer. No meio de muitos e muitos clientes que eu atendi, digamos assim, mais de milhares, teve um erro, um problema de instalação que minha equipe fez lá, que a gente viu, que foi um erro mais difícil de se detectar, mas como você já está aqui, eu já vou falar para você essa sacada. Você não precisa de errar igual eu, por exemplo, né? A dica é checar os tubos e conexões que chegam, especialmente as tubulações de água fria. O que é isso aí? É verificar se tem alguma rachadura nela. Teve um dia, até na cidade de Betim, que foi instalado um equipamento para minha equipe lá, e a gente foi embora, tudo certinho, testou, e o cano de PVC que estava interligando a caixa até o equipamento de aquecimento solar de água, ele rachou, simplesmente rachou. Quebrou e tal, e começou a vazar água, e a casa era uma casa até que estava em construção, já tinha colocado o gesso, não tinha ninguém lá, não estava vendo o vazamento, e aquilo foi vazando, e alagou o telhado, né? O telhado que eu falo, a laje, e vazou no gesso. Pipocou o gesso todinho. O que eu tive? Tive um prejuízo. Tive um prejuízo de próximo também, tipo assim, de mil e tantos reais, quase 1.500, 1.600, não lembro exatamente quanto, por conta de uma reforma no gesso que foi ocasionada por um vazamento na tubulação do aquecedor solar. Então, foi por conta não foi por falta de conferir, de testar, mas é importante verificar a tubulação. Isso aí foi um erro do fabricante do tubo também de conexão, e você pode evitar isso, né? Verificando melhor se aqueles tubos estão todos corretos, e fazer testes mais, assim, digamos,
uma verificação mais atenta na hora de terminar uma instalação. Então essa é a dica que eu posso já passar para você. Casos aqui de pessoas que com certeza já acompanharam a gente, que já tiveram problemas e tiveram situações de sucesso, casos como o Robson, por exemplo, que já ganham mais de R$1.000 por cada instalação de aquecedor solar. Com o tempo ele passou também a ter parcerias e com outras empresas e trabalhar com o sistema de geração de energia, mas ele não deixa o aquecimento solar de água sem instalar. Ele está lá sempre instalando um equipamento e outro e ganhando seus R$1.000 em cada instalação, pelo menos. Então, a gente precisa de acompanhar e conhecer as pessoas que têm resultado, que têm sucesso com isso. E se você está no ramo de fotovoltaica, se você já entrou na energia solar aí, você sabe do que eu estou falando, sabe que a oportunidade é grande. Que tem pessoas que não vão comprar o aquecedor solar, ou que vai comprar, não vão comprar o aquecedor solar, porque às vezes não tem conhecimento. As pessoas às vezes não compram a fotovoltaica, mas pode comprar um aquecedor solar, tem dinheiro para investir nisso. Já tive vários casos de clientes que assim, em que eu conversei, olha, não dá para comprar agora a geração de energia, inclusive não é o meu direcionamento, não é meu foco, não é porque não é o meu foco que às vezes a gente vai deixar de falar a verdade. Eu falo o melhor que é para o cliente. E a gente tem que trabalhar dessa maneira transparente para o cliente. A gente precisa de entender quais são os benefícios de um produto e de outro para poder oferecer a melhor coisa para ele. Porque daqui a pouco ele vai parar, vai te ajudar e vai comprar de você outros produtos. Quem sabe você abre mais um leque de trabalhar com mais produtos, você já tem uma equipe para fazer esses tipos de situações com aquecedor solar e você quer trabalhar com outro negócio. E você já tem aquele cliente que lá está satisfeito. O principal foco do trabalho tem que ser o benefício do cliente, olhos no cliente. Isso é o que a gente precisa de mostrar para você. Então, assim, a geração de energia fotovoltaica, ela já é mais conhecida, tá? E a gente sabe que é um mercado que é gigante também, mas não dá para a gente pensar em perder de vista o aquecimento solar de água. Ele não vai ceder mercado, ele não vai perder mercado, muito pelo contrário, ele vai crescer cada vez mais. E às vezes um sistema puxa o outro. Quando você fala da energia solar, o benefício principal é o mesmo, que é a redução da conta de luz. Só que o aquecedor solar tem mais benefícios, como eu falei para vocês. Passa além disso. Além da redução, que é muito maior, e ele não vai custar o dobro, ele vai custar 3 vezes menos, você tem aí a questão de outros benefícios que vão trazer de encontro uma qualidade de vida muito melhor para o seu cliente e para você que for usar, né, que você conhece, aí você sabe bem o que é um banho de hotel, o que é ter água quente na cozinha, o que é ter conforto e tudo mais, tá? Então, eu poderia dizer que um problema, inclusive, eu acho que um problema que as pessoas começam nesse mercado, em um e outro, eu acho que ambos, é você não ter foco, sabe? Você começar atirando para tudo quanto é lado, você não ter uma capacidade técnica para poder entender de um produto de forma efetiva, você não pegar as dicas das pessoas que sabem para poder você fazer o melhor para aquele cliente e você ficar errando na casa do cliente, sabe? Isso é um jeito ruim. Você precisa de começar de uma maneira certa. Começar entendendo, inclusive, o que o cliente espera de você, qual que é a cabeça dele. Então, acho que começar errado é você não ter foco. Não ter foco é o quê? Olha, eu vou ficar trabalhando com os dois ao mesmo tempo e vou aqui, e a hora que aparecer um cliente eu vou, faço, a hora que aparecer outro eu vou, faço. Mas se você não tiver uma experiência bacana com aquecedor solar, se você não tiver já sabendo as técnicas de instalação, não souber bem como é que atende diversas maneiras para você evitar os prejuízos como esses que eu falei aqui hoje, vai ter dificuldade, vai ter desafios e aí você vai tender a morrer na praia e a gente não quer isso. A gente quer que você consiga resultado. Então comece certo, comece com um produto apenas, por exemplo, comece com foco nele. Inclusive hoje eu faço isso, hoje eu não mexo com a geração de energia fotovoltaica eu mesmo instalando, eu não faço instalação. Eu tenho uma parceria com uma pessoa que faz inclusive o projeto né, projeto geral, ele vai lá, se eu indicar, eu indico o produto lá e falo assim, não, me dá uma comissão aí, tá tudo bem, pronto. Ele me passa lá, quando se fechou, e tá tudo certo. É assim que eu trabalho hoje. Então foco hoje,
no que é melhor para que você tenha resultado. Quando você tiver várias equipes aí que puderem dominar bem o assunto, aí sim passa para um segundo produto que vai te dar resultado também, né? E vai ter também o seu público lá, que apesar de ser menor do que o do aquecedor solar, vai conseguir ter resultado também, tá bom? Então, vamos falar aqui de um pequeno passo aqui que você podia fazer, você deve fazer para poder você conseguir resultados e você aprender mais sobre esse produto. E eu sempre falo que esse tipo de tarefa que você pode, que você até está ouvindo aqui e pode até estar tá subestimando essa minha tarefa, essas coisas que eu falo aqui, elas são importantíssimas e eu fiz isso lá atrás. Como é que foi que eu comecei a conhecer o mercado? Pesquisando mesmo, comprando para mim. Inclusive comprei para meu pai, comprei para minha casa, inclusive, onde que eu morei em Belo Horizonte. Eu fiz um trabalho de pesquisa de mercado, pesquisei diversas empresas, visitei fabricantes para poder, como fosse um estudante mesmo, e eu era estudante, eu estudava sobre isso, né? Inclusive projetos de planos de negócios, estudei sobre isso, tudo isso eu fiz. Visitei os laboratórios de energia e não fiz só pesquisas de orçamentos não, mas o dica que eu vou te dar aqui hoje é de fazer 3 orçamentos para sua casa, de quanto que custa os sistemas instalados juntos e separados, tá? Juntos e separados. O que é isso? Você vê quanto que custa o aquecedor solar para você mesmo instalar e quanto que custa ele com a instalação completa. Então, ou seja, você vai conseguir mudar, separar inclusive mão de obra da parte de material. Essa é uma dica muito valiosa que eu poderia te passar aqui hoje, que eu já fiz lá atrás, eu tive muitas pesquisas, fiz isso. Se você não fez ou não faz isso, ainda que esteja no mercado, é interessante de vez em quando fazer pesquisa para você conhecer o mercado, para ver o que o mercado está falando para você. Tá? Então, se eu fosse para poder te dar uma dica hoje, para você já começar a ter resultado, seria colocando para você mesmo. Tá? Eu acho que, ainda que você não tenha um CNPJ ainda, porque poder começar nesse mercado, você vai precisar de um CNPJ, ainda que você não deu o passo de fazer a sua primeira compra com o fornecedor, com o fabricante, porque normalmente os fabricantes não vendem para consumidor final, é bem comum isso, eles não venderem. Então, o que você precisa fazer? Pensa na sua casa, pensa no conforto da sua família, pensa primeiro no quanto seria um banho de hotel para você chegar cansado do trabalho e você ficar satisfeito com aquilo ali. Que você vai fazer uma comida e ter facilidade com isso. Sonhe com isso. Sonhe para você também passar esse sonho para as pessoas. Você não consegue falar bem de alguma coisa, você não consegue ensinar nada bem se você não faz bem aquilo. Então, hoje eu estou ensinando você, ensinando as pessoas, porque eu sei fazer, porque eu estou lá, dando uma cara a tapa, com experiências diversas, faço prospecções, captações de clientes, seja na parte de indicações, seja na parte da internet, seja no que for, eu estou aqui aprendendo e querendo te ensinar. Agora, como é que você vai dar exemplo se você não consegue nem ter o produto na sua casa? Ah, Sávio, mas eu já ouvi falar que você também não tem aquecedor solar na sua casa. Realmente, eu não tenho aqui no meu prédio porque o prédio não deixou eu colocar. Por enquanto eu estou morando aqui, na hora que eu mudar aqui eu já construí uma casa, uma das coisas que eu não vou deixar de faltar é energia solar. Tanto quanto uma quanto outra. Né? Eu tenho uma visão também de investimento e de retorno. Não posso ficar assim parado no tempo. Se você admitir que ainda vai ficar gastando energia com chuveiro elétrico, você continua atrasado. Enfim, você continua no atraso. Tá? É igual você pensar assim, o carro elétrico nunca vai dominar o mundo. Né? O carro elétrico não vai ter vez, porque a gasolina vai ser sempre o monopólio. Mentira, daqui a pouco o monopólio vai ser energia. Brinca, acha que eu estou brincando? Não. Não é a energia elétrica, ela também só muda um tipo de energia, mas o petróleo em si, que é uma energia para mover o combustível, vai ser substituído pela energia que é a energia elétrica. E aí, onde é que você vai
encontrar essas fontes de energia elétrica? No sol, que é abundante, que não acaba aí. Aí você vai gerar energia, tanto para o aquecimento de água, quanto para o outro sistema de geração de energia, e você vai ter como melhor aproveitar essa energia que temos aí gratuita. Tá? Então, você vai transformar esses dois tipos de energia no tipo de negócio para você ter resultado. Mas comece com a sua casa, gente. Não, se você tem uma casa, mesmo que não tenha, que é alugada. Inclusive na casa do meu pai, quando ele morava lá, quando a gente colocou na casa dele, foi uma casa alugada. Quando terminou depois, ele mudou de lá, a gente pegou o equipamento, colocou na mudança e levou para outra casa e instalou de novo. É um equipamento que é possível de instalar. E olha que na época era um equipamento mais difícil, um equipamento convencional, tinha aquela tubulação de cobre, aquela coisa toda diferente e mais complexa de se fazer. Hoje não, hoje as coisas são muito mais fáceis. Tem a tubulação de CPVC, tem a tubulação de PEX, vários tipos de tubulações aí que são até em contas, inclusive tem subido bastante os materiais, né, mas ainda está muito viável você ter um sistema de aquecimento solar de água na sua casa. Tá? Então, para você que não tem e quer vender o produto, quer comercializar, você vai fazer meio que, olha, filho, escova os dentes, tá? E você vai e escova os dentes. Então, dê exemplo, faça aí para você e faça para os outros. E comece a realizar seus sonhos e das pessoas. Né? Então, use o que nós temos gratuito aí para poder a gente fazer resultado. Vamos ver como é que está aqui a galera hoje. Você pode deixar seu comentário aqui pra gente. Pode aí deixar seu like também se você está gostando da nossa live aqui, se você, né, de alguma maneira foi impactado com isso, e a gente vai também responder as perguntas. Estou aqui no YouTube, Facebook e Instagram. A galera que está aqui no Instagram, né, vou até abrir aqui, às vezes nem respondo a galera do Instagram, porque eu faço a transmissão aqui direto no meu computador. Mas vamos ver aqui se tem alguém aqui, o que a galera está falando, e a gente vai vendo aqui. Mas no mais, eu queria agradecer você por estar aqui com a gente. Se tiver qualquer dúvida, você pode me chamar também no direct aqui, me mandar mensagem. Também comentar aqui abaixo, seria muito legal te ouvir aí e saber o que você acha desses dois mercados. Então diga pra gente aí o que você está achando disso tudo, o que você acha que é o futuro da energia solar, do aquecimento de água, de tudo isso aí, tá bom? E no mais, vou encerrar por aqui e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu, até mais, até breve.